Olá, meus irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Quero convidar a você a meditar mais uma vez na palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos juntos aprender de Cristo, porque só Ele tem os ensinamentos que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à paz. Vamos juntos, meus irmãos, aprender e compartilhar a verdadeira palavra de Cristo. Eu quero trazer uma palavra nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde, dependendo do momento em que você vai parar para ouvir estas palavras. Ficarei muito feliz se você, irmão, ouvir, pôr em prática e também compartilhar para as outras pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Vamos aprender, meus irmãos, o que está escrito na Bíblia, porque o Evangelho de Cristo que nos conduz à paz e à vida eterna é o que está escrito na Bíblia. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, no capítulo 3, e no versículo 14, que diz assim, vamos ler e meditar, irmãos, que diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Aí, irmãos, está falando aí sobre o quê? Família. Deus tem uma família no céu e Deus tem uma família na terra. Nos céus, os anjos é uma família de Deus. Na terra, a igreja é uma família de Deus. Portanto, quando a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, quando a Bíblia fala no homem, fala em mulher também, porque lá no céu tudo é como os anjos, assim diz o Senhor. Quando fala que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está referindo o casamento aqui na terra, não está falando família aqui na terra, está falando família, a igreja. Porque quando o homem não é membro da igreja, ele está só. Mas quando ele passa a servir a Cristo, ele faz parte, passou a fazer parte da família de Cristo, que é a igreja. Por isso, meus irmãos, a Bíblia nos ensina coisas espirituais, mas os falsos pregadores que não têm o conhecimento só ensinam coisas terrenas, coisas materiais. A Bíblia não fala, não está falando casamento da terra, casamento entre homem e uma mulher. Não, ele está falando família, a igreja, porque é a família de Deus. Vamos entender essas coisas, meus irmãos, porque se for, né, como a palavra diz, não é bom que o homem esteja só. Se for para que o homem tenha que casar, tem que ter uma esposa, tem que ter uma família aqui na terra, então se as palavras de o apóstolo Paulo é mentirosa. Mas o que Paulo escreveu é mandamento do Senhor. Uma confirmação, e quando a palavra diz bom que o homem não esteja só, não está falando casamento entre homem e mulher, mas que ele esteja em família, que é a igreja. Porque quando ele passa a ser membro, ele tem uma família, ele não está mais só. Vamos ver o que Paulo disse lá no livro de Coríntios. Vamos para o livro de Coríntios, ver o que Paulo disse e confirmar que é a igreja que a palavra está dizendo, bom que o homem não esteja só. Vamos ver, irmão, o que Paulo disse. Aí, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está dizendo assim, vamos ler, e diz: ora, quanto às coisas que me
escreveste: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Aí é forçado casamento. Deus está falando quando o homem não é bom que o homem esteja só. Deus está falando sobre casamento da terra? Não. Ele está falando sobre a igreja. O homem tem que ser membro para ele fazer parte da família de Deus aqui na terra. Anjo de Deus, família de Deus, igreja de Deus, é isto que é a família de Deus. Porque se for, Paulo é mentiroso. E as palavras do apóstolo Paulo não é mentirosa, porque é mandamento de Cristo. Foi Cristo que mandou que ele escrevesse. Então, assim, meus irmãos, vamos entender essas coisas. Mas os falsos pregadores, que não têm o entendimento, que só pensam nas coisas terrenas, né? Às vezes prega, tem que ter uma esposa, tem que ter família. Não, a família que a Bíblia fala é a igreja, não família materialmente. Principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje. É problema, não é paz, é problema. Casamento nos dias de hoje. Por isso, meus irmãos, vamos aprender essas coisas, pôr em prática os ensinamentos de Cristo e dar ouvido o que está na Bíblia, não o que esses falsos pregadores, sem o entendimento e sem o conhecimento, pronuncia. Vamos entender, irmão, porque o Evangelho de Cristo, a Igreja de Deus, é uma família de Deus. É por isso que a Bíblia diz que é um corpo, é só um corpo. E a família de Deus tem que ser unida, tem que ser santa, tem que ser mansa. Por isso, meu irmão, vamos entender essas coisas. Não é como as igrejas que existem por aí, que um vive brigando um com o outro, um dizendo que um é filho das trevas, outro é filho do demônio. Que tipo de família é essa? Deus quer uma família assim? Não. A família de Deus é santa. Por isso, meu irmão, vamos entender essas coisas, põe em prática os ensinamentos de Cristo, põe em prática os ensinamentos que está na Bíblia. Vamos obedecer para que nós possamos ter a nossa paz, a nossa felicidade e a nossa vida eterna. Vamos entender essas coisas. Casamento não é forçado. Deus não força você ter família, casamento aqui na terra, não. O apóstolo Paulo nos diz bem claro, bom é que o homem não tocasse. Agora, por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, né? Quem quer viver uma vida com Cristo e não quer viver se prostituindo, então se tem a sua esposa, mas não é forçado por Deus ter esposa. Fica isso bem claro para que você entenda. Porque às vezes tem pessoas que aí falsos pregadores forçam, né? Até as pessoas se casarem, tem que se casar para poder se batizar. Isso é mentira. Isso não existe, irmão. É falta de conhecimento, falta de entendimento dos falsos pregadores. Vamos entender essas coisas, para que nós possamos ter a nossa vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento, mais e mais conhecimento da sua palavra, para que nós venhamos entender. Fica na paz, compartilha o vídeo para que as pessoas alcançem mais pessoas, que as pessoas venham entender a maneira que é o Evangelho de Cristo. E mais uma vez, eu te peço, meus irmãos, não creia, faça que nem o nosso irmão João, vamos aprender e aceitar os conselhos dos apóstolos. Não creia em todo espírito, porque são muitos espíritos, irmãos, são muitos, mas provai se os espíritos vêm de Deus. É assim que João nos ensina. Vamos ver, irmãos, esses falsos pregadores, né, com esses espíritos malignos, que não é de Deus, ensina outra coisa, distorcendo a palavra de Deus. E por isso, meu irmão, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com esses tipos de pregadores, com esse tipo de igreja que existe aqui na terra, dizendo que é igreja, mas não é igreja. A verdadeira igreja de Deus
é uma família de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você. Tenha um dia, uma tarde, uma noite de paz feliz. Fica com Deus. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá, meus irmãos.